Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Vale Demais. Bom dia, Vale Demais, bom dia a todos. Nossa quarta-feira super esportiva. Vocês estão preparados? Hein? Bora aquecer o corpo, porque hoje tem bastante atividade física aqui pra gente fazer no Vale Demais. Vocês já ouviram falar em eletroestimulação? Já pensou em fazer exercícios por estímulos elétricos que trabalham cerca de 300 músculos todos juntos em apenas 20 minutos? Será, Gabi? E quem vai tirar nossas dúvidas é a Lilian Costa. Ela é a proprietária do Estúdio Fios. E também, continuando nossa quarta-feira super esportiva, vamos conversar com o Dr. Sérgio Barreto, que é ortopedista, especialista em pés e tornozelos. É isso mesmo, ele veio falar aqui no Vale Demais os cuidados e alertas que os atletas devem ter ao praticar atividades físicas, principalmente forçando o tornozelo, Gabi, de forma errada. Pois é, muitas vezes a gente pega a carga e não presta atenção na articulação, né, Gui? Exato. Então hoje a gente vai aprender a como proteger e cuidar também das nossas articulações. E Gabi, e para encerrar com chave de ouro esse programa, temos o quê? O Vitor Batista, que é piloto profissional da Porsche Cup Stock Series e vem falar da entrada da Porsche e da Audi na Fórmula 1, é isso mesmo? É isso mesmo, o grupo Volkswagen decidiu em 2026 fazer a entrada na Fórmula 1 com a Audi e com a Porsche, entrando com duas equipes, mas o Vitor Batista vai falar melhor do que eu. Então é isso, Vale Demais está só começando. Você pode participar do nosso programa através do WhatsApp DDD 12 992554444. Vamos à sala, Gui? Bora! Bora! Bom dia, Lilian, seja muito bem-vinda, tudo bem? Olá! Tudo bom, Lilian? Ótimo! Tudo bem, Gabi? Olha só, o pouquinho que a gente conversou nos bastidores já tem muitas dúvidas e eu quero que a gente desmistifique para o pessoal de casa. Vamos começar falando sobre o estúdio. Okay. O nome do estúdio e como você criou tudo isso. Então, gente, o nome do estúdio, Fios, né, ele é totalmente sugestivo a tudo que a Fios propõe, né, como negócio. Feel é sentir na língua inglesa, então a gente realmente promove várias sensações dentro do estúdio. O will, que é o miolo da palavra, ele significa enguia elétrica, que é o choque elétrico, né? Que a gente conhece o peixe elétrico. Sim. Que é toda a parte da eletroestimulação, ela vem de estudos desde a Idade Antiga, né? Baseado em choques elétricos, onde eles faziam, através das enguias, a recuperação muscular dos guerreiros que entravam em campo. Então eles usavam os próprios peixes elétricos. Ou seja, é muito antigo, né? Exatamente. A gente fala aqui, né, que a história da eletroestimulação, ela é muito longa. Hoje a gente realmente usa um equipamento de alta tecnologia que concentra toda o conceito de uma contração muscular, de uma descarga elétrica, mas que começou lá dos nossos queridos peixes elétricos. Muito legal. E Lilian, a gente toma choque? Não existe choque, tá? Obviamente, né? Existe como no corpo humano, toda contração muscular, ela vem de um impulso elétrico, tá? Esse impulso elétrico, ele é desencadeado pelo sistema nervoso central, pelo córtex central, e ele manda, no momento que você faz uma contração, o teu sistema nervoso central, ele manda um estímulo para, como está mostrando nas imagens, para um ponto motor, não é para o músculo, e ele fala assim, ó, contrai, contrai. Então vamos ver se eu tô certa. Às vezes nós estamos treinando musculação na academia ou funcional e a gente faz um agachamento. E aí o professor grita, contrai esse abdômen, porque às vezes tá solto. E aí a gente contrai. Exatamente. No caso desses eletroestimuladores, eles já fazem essa contração. Exatamente. A ela é uma tecnologia que foi criada para recriar uma contração voluntária, que você, quando você está na academia fazendo exercício com carga, você faz uma contração de até 20 Hz, tá? Que é uma contração são 20 Hz, são 20 contrações por segundo, tá? Então isso é uma capacidade neural humana. As máquinas de eletroestimulação, elas nos levam a contrações até 150 Hz. Nossa. Ou seja, o grupo muscular trabalhado, ele é muito mais volumoso, ele não faz seleção de fibras, de carga, fibras de resistência. Então, o resultado de um treinamento de eletroestimulação, ele é muito mais completo e volumoso,
comparado a um treinamento regular de uma pessoa que vai para uma academia de uma maneira regular. Nós vamos comparar com fisiculturistas. Sim. Tá? Eu costumo falar que os meus clientes são atletas de alta performance, porque a carga que eles fazem com a eletro, mesmo segurando uma bolinha, é como se fosse um treinamento de um fisiculturista fazendo um agachamento com 100, 200 quilos nas costas, sem o peso e a sobrecarga articular. Porque uma das grandes sacadas, né, do uso da eletro para a área fitness todo o impacto articular que nós sofremos numa atividade física. Então eu quero fazer um exercício para levantamento de ombro. Obviamente, dependendo da carga que eu segure, eu vou impactar, na verdade, essa articulação. Sim. Cotovelo, ombro, joelho, lombar. E tudo isso, a eletro, o que ela faz? Ela faz essa contração de uma maneira involuntária, ou seja, o cliente pode estar deitado e ele está contraindo de uma maneira volumosa, né, todos aqueles grupos musculares. Olha só, e Lili, uma sessão tem cerca de 20 minutos. Esses 20 minutos podem ser substituídos por 1 hora de academia? Falei ao contrário, 1 hora de academia, a gente consegue substituir por 20 minutos de sessão? O que a gente costuma comparar numa academia tradicional, para que você tenha um resultado, você tem que ir no mínimo 3 vezes na semana, Sim. Correto? De mais ou menos 1 hora cada sessão. Então a gente tem uma série A, uma série B, uma série C, aí você trabalha todos os grupos musculares. O que a gente faz na eletro? Em 20 minutos você trabalha todos os grupos ao mesmo tempo. Ah, eu não acredito. Exatamente. Então por isso que a gente fala que 20 minutos de treino, ele equivale a 1 hora de treino convencional, porém, o conceito de tempo ele é diferente. A questão é que nós trabalhamos todos os grupos musculares numa mesma sessão. E pode fazer uma sessão todos os dias ou não? Pode. Na FIOS, né, nós temos um estudo muito bem embasado da melhor utilização dessas frequências. Por quê? Uma frequência de contração, ela pode lesionar uma pessoa, tá? Por quê? Porque ela pode não ter a percepção de que aquela contração seja volumosa e ela ter aquela contração e ela vai sofrer isso 2 dias depois, tá? Então, a questão de manter, né, uma periodicidade, né, adequada, ou seja, o cliente pode treinar todos os dias? Sim. Pode, mas a gente tem que ter uma periodização adequada para que ele tenha um melhor resultado, que não comprometa a saúde e realmente perceba todos os benefícios da eletroestimulação. Agora uma pergunta em particular. Eu vou todos os dias para academia, inclusive aos sábados, e eu saio parecendo que passou um caminhão por cima do meu corpo. A pessoa em 20 minutos ela sai com o mesmo sentimento? Então, ela sai pior. Ela sai pior, meu Deus do céu. Na verdade, o resultado pós-aula de eletro é um resultado de um treino extremamente intenso. Sabe aquele treino que você não olha no celular, que você realmente deixa os intervalos entre uma série e outra dos 30 segundos, com o personal no teu pé, que você sai assim, acabado? Então, 20 minutos de eletro é essa sensação. Só que o efeito da eletro é tão fantástico que ele começa a agir na recuperação muscular de 48 até 96 horas. Ou seja, você sente um recrutamento muscular, um certo inchaço, né, muscular pós-aula. Porém, 48 horas depois é realmente o pico, né, de ácido lático, onde você realmente sente toda aquela dor muscular, como se realmente você tivesse feito o melhor treino da tua vida. Sim, e me diz uma coisa, para as pessoas que gostam de fazer futebol, basquete, natação, dança e não gostam da musculação, a gente sabe o quanto é importante essa força muscular e esses bastidores para exercer qualquer esporte. A eletroestimulação pode ajudar essa substituição de tempo e de força muscular? Sem dúvida. A eletro, ela é uma modalidade, suporte para as demais modalidades, seja tênis, seja futebol, seja cycling.
A gente tem atletas, inclusive, Sim. que treinam com os seus acessórios. Então, eu tenho pessoas que curtem tênis, eles levam a raquete de tênis e fazem a aula de eletro. Para quê? Para aumentar a performance no saque. Olha que bacana. No beach tênis, que seja, ou mesmo na bike. A gente faz eletro com a bike, né? A gente está mostrando aí, né, alguns exercícios, né, que você olhando tem 1 quilo na mão do cliente. Sim, você mas fala, a não é possível que tá sendo difícil. percepção da contração dele, ele é muito mais volumoso. Olha que legal. E Lilian, a partir de qual idade a pessoa que tem vontade de fazer a prática no seu estúdio pode chegar lá e falar, você está apto? Exatamente. A gente aceita clientes a partir de 16 anos, sem limite de idade. Né? A gente tem clientes hoje com 74 anos, 78 anos, que nunca praticaram atividade física e hoje mostram resultados fantásticos, ganhando 2 quilos de massa magra, 3 quilos de massa magra, que a gente sabe, né, que ao longo da vida a gente vai perdendo essa força muscular, né? Tem uma patologia que é inevitável para todos, que é a sarcopenia, que é a perda de força muscular, e a gente realmente presenteia, né, os nossos queridos idosos e pessoal de melhor idade, né, com essa possibilidade, sem risco de academia, né, sem gastar muitas horas, né, porque a pessoa que nunca treinou, ela, né, com 70 anos, eu acho que ela não vai querer começar, né? Com certeza. E então a gente realmente tem sido essa ponte, né, para a saúde e para muitos dos nossos clientes. A Lilian continua aqui no Vale Demais, nós vamos para um rápido intervalo, é rapidinho, nós te esperamos aqui e você não sai daí. Estamos de volta com o Vale Demais, mas antes a gente tem um recadinho bem legal para vocês. Éramos em 7 irmãos, eu sou a segunda. Era uma escova de dente para os 7 filhos. Então imagina aquela fila na porta do banheiro, todo mundo para usar uma escova. A Sorridentes abriu perto do meu trabalho. E aí eu pensei, é agora. Aí eu fiz exames, implante, limpeza. Foi maravilhoso. E eu sou só sorriso. Olha os meus dentes agora. Sorridentes, sorriso de primeira e de verdade. É isso aí, eu tô com a Sorridentes. A cada dia mais pessoas encontram na Sorridentes um novo motivo para sorrir. São mais de 500 clínicas com tudo para cuidar do seu sorriso. Ortodontia, implantes, clínica, estética, exames. Na Sorridentes tudo é de primeira, equipe qualificada, materiais certificados e tecnologia de ponta. Já são mais de 6 milhões de sorrisos transformados. O próximo pode ser o seu. É só agendar uma avaliação no site ou telefone que estão aí na sua tela. Sorridentes, sorriso de primeira e de verdade. Estamos de volta com a Lilian falando sobre eletroestimulação e quem está agora com a gente também é o coordenador técnico Salmo Ferreira. Beleza? Tudo bem? Tranquilo? Bom dia. Tranquilão, bom dia, Salmo. tudo bem? Gabi, eu queria começar com uma pergunta muito difícil. Vai. Pra ele explicar essa máquina pra gente. É fácil, né? É fácil boa. essa? Então vamos lá. Esse daqui é o colete que a gente utiliza, tá? Quando a gente vai aplicar a aula. Cada cinzinha desses são eletrodos que vai direto no feixe muscular. Peitoral, Deixa eu ver isso aqui, abdômen. Você quer vestir? Eu quero. Vamos Enquanto vestir. o Gui vai vestindo o colete, Lilian, me fala uma coisa, tem alguma restrição? Pessoa cardíaca, algum problema ou não? Nós consideramos contraindicações absolutas ou relativas. Tá. Totalmente absolutas, realmente quem não pode. Quem é gestante, obviamente. Sim. Né? Não existe nenhum estudo falando do efeito da eletro em gestante, mas a gente acha prudente não. Quem tem uma doença chamada esclerose amiotrófica, porque é uma degeneração muscular causada naturalmente, então eu não posso estimular ainda mais um ganho muscular. E quem usa marca-passo. Por quê? Porque os estímulos elétricos eles podem desregular esse marca-passo. Todas as outras patologias a gente chama de relativas. Por quê? Porque a gente precisa analisar cada caso e adequar o protocolo de estimulação para aquele caso específico. Sim. É isso. Certo, e ele pode ajudar muitas vezes num pós-cirúrgico, em alguma coisa mais específica mesmo, Sem né? dúvida.
sem dúvida. Principalmente, né, as pessoas que já têm alguma lesão articular, operaram um joelho, né, todo aquele pós, né, cirurgia, ele geralmente é traumático. Eu mesma sou um caso, eu operei o joelho, na semana seguinte eu estava fazendo aula de eletroestimulação. Meu Deus! Né? E ajuda muito na recuperação. Exatamente. Por quê? Porque você consegue fazer, inclusive com os eletrodos, o posicionamento deles, você consegue fazer até compensação de uma perna que está mais fraca do que a outra. Porque como a gente trabalha com estímulos involuntários, eu consigo direcionar mais estímulos para essa perna do que para essa. Comparando com a academia, quando a gente faz um exercício unilateral, você não deixa, né, aquela perna mais fraca roubar, né, daquela que está mais forte. Na eletroestimulação a gente consegue também, colocando, né, a cadeia de eletrodos posicionados de acordo com a necessidade do cliente. Gabi, eu já estou com colete, eu queria perguntar agora pro Salmo me explicar. Ficou chique. Ó, você gostou? Ficou fininho, né? Ficou fininho, você vê? Ó. Fala que preto emagrece. Então. Preto emagrece. Salmo, me explica uma coisa. Com Sim. um colete desse, o que eu tô trabalhando aqui de exercício físico? Aqui, na verdade, o colete ele vai contrair tanto seu peitoral, abdômen, vira um pouquinho. Tem eletrodos latíssimo do dorso, trapézio e lombar. Fora que tem o de braço, perna e o de glúteo. Então, você vai fazer um treino de 20 minutos trabalhando o corpo inteiro, contração no corpo inteiro. Um exemplo, eu vou dar ênfase em membros inferiores de você. Não, eu vou trabalhar o corpo inteiro. Você vai receber estímulo no corpo inteiro. Você vai estar trabalhando perna, mas vai estar ativando peitoral, abdômen, braço, costas, tudo. Por isso que é um treino tão eficaz em 20 minutos. Entendi. Então não tem essa de eu chegar no estúdio e falar assim, hoje eu quero treinar peito. Não. E você ligar só os eletrodos de cima. No entanto, porque a gente faz uma avaliação física, tudo certinha, em cima do seu objetivo e vamos criar uma planilha de treino individualizado. Pode chegar você e a Lília para treinar. Você vai ter seu treino individualizado e a Lília o treino dela individualizado. Sim. Seu objetivo é hipertrofia, o dela definição. Você vai fazer para hipertrofia e ela para definição. Assim a gente consegue chegar no resultado mais rápido também. Muito legal, hein, Lília? Agora me diz uma coisa, a escolha desses exercícios, eles são mais fáceis por você já ter eletroestimulação, por exemplo, um agachamento básico, ou não? Dá pra inventar também? Do mesmo jeito. A gente aplica a aula como se tivesse sem a roupa. Tá. A roupa é uma carga, um auxílio ali na hora pra gente intensificar mais o treino. Mas não precisa, só porque tá com a eletroestimulação. Vou fazer só uma prancha básica aqui, não. É treino de verdade. Então, se eu fosse fazer um exercício de peito, eu faria com flexão. Flexão, a gente trabalha com peso também. É lógico que a carga é menor, não tem como colocar uma carga que você levanta numa academia, mas dá pra gente trabalhar com carga também. E assim ajuda ainda mais na hipertrofia. É só importante reforçar, né, que a eletroestimulação, ela é uma contração involuntária adicional à contração do movimento. Então, se eu te der uma bolinha, a bolinha não tá aí, né? Também. Ela é suficiente, se você faz aperta a bolinha, ela já promove uma contração muscular. Então, é essa a primeira contração muscular, seja o cliente de 16 anos ou o cliente de 80 anos, ele vai passar por essa contração para garantir que ele não sinta aquela descarga de contração involuntária como se fosse uma cãibra, né? Sim. O que é a cãibra? A cãibra é uma contração muscular involuntária, que você não tem controle. Então, se a gente deixa o músculo, né, sem estar contraído, a hora que você recebe o estímulo no seu braço, né, a hora que a gente coloca o eletrodo no teu braço e vem a contração e você tá assim, ele vai travar seu braço. Automaticamente. Você não movimenta. Você não consegue. Você sobe o braço reto, Exato. não flexiona. Que a máquina faz esse papel, força para estender, trabalhando fibras involuntárias. Então eu tô ali, veio o estímulo, trava, você não mexe. Aí tem que diminuir, por isso que é um treino de contração, tanto mas voluntário. Não há dor. Não há dor, não tem dor. Não tem É dor. uma Gui, contração intensa. a gente tem algumas fotos que eu tô super curiosa pra ver de antes e depois de pessoas que fazem a prática desta modalidade. Agora me diz uma coisa, curiosidade de bastidores. Eita. O Gui não poderia treinar com essa camiseta que ele tá? De forma alguma. Para que a eletroestimulação ela funcione, né, nós sabemos que a água é um condutor elétrico. Sim. Tá? Então, a gente precisa molhar esses eletrodos todos, né, que estão no colete, que estão nos straps dos braços, das pernas, para que a corrente, né, elétrica que induz o nosso modulador, que é essa máquina fantástica, tá?
O carro-chefe realmente é ela, tá? Ela é quem coordena carga, intensidade, frequência, cronaxia, né? O tipo de frequência que vai em cada tipo de músculo. Então, ela faz tudo isso através da água. E uma coisa só para complementar que é importantíssimo. Um cliente que ele não toma água, tá? Isso atrapalha a percepção dele da estimulação. Então, se a gente pega, por exemplo, idosos, né, Salmo? Os idosos, eles têm uma dificuldade de se hidratar. Então, a carga que eu coloco ali para um idoso pode ser maior do que para o Gui que toma água ou para mim que toma água. Por quê? Porque a percepção dele de contração é menor. Então, a gente orienta todos os clientes. Hidratação, né? 35 ml de água por quilo de peso. Observar a cor da urina para ver se realmente a quantidade de água que você está ingerindo está sendo suficiente para... Ela precisa ser transparente, né? Precisa. E a hidratação, né, da pessoa, ela é um ponto-chave para que a aula da eletro também seja de qualidade. Entendi. Agora, Lilian, só me tira uma dúvida. Meu pai, há muitos anos atrás, quando tinha aquelas vendas de produtos pela televisão, ele comprou uma caixa. Ai, meu Deus. Você já sabe, né, Gabriela? Já sei. É uma caixinha desse tamanho que ela tem alguns fiozinhos desse e ele passava um gel na barriga ou a qualquer outro lugar, colava aqueles fiozinhos, ligava numa potência, deitava na cama e ficava. É a mesma coisa isso? Então, a questão a iniciativa é a mesma, tá? A ideia. A ideia. A eletroestimulação, ou por exemplo, na própria estética, né? A gente tem estimulação russa, a gente tem vários tipos de corrente. Tem correntes quadradas, né? Estimulação russa, a gente vê, né, a dificuldade de você aumentar a potência, porque a corrente da estimulação russa, ela é triangular. Ou seja, você aumenta muito, cutuca. Pinica, tá? Então, a escolha da Fios, né, em ter um equipamento alemão, como o Mirra, ter um equipamento da Emotion, que é uma tecnologia espanhola, porque a corrente, ela é quadrada, ou seja, o estímulo, ele vem, ele permeia por um tempo, que é o tempo programado, e ele desce. Então, você sente aquela contração e relaxa, você sem dor. Tá? Então, toda essa corrente, né, ela passa por vários estudos tecnológicos. Então, faz essa caixa que o seu pai trouxe, né? Ele com certeza tem uma corrente, mas certamente não é uma corrente bifásica, bipolar, quadrada, voltada para eletro de corpo inteiro. Entendi. Ele guarda essa caixa até hoje, eu não sei se é de estimação dele. Gabi, para, Guilherme, eles trouxeram algumas fotos de pessoas que um antes e o depois. É bem legal isso daí. E eu queria que vocês prestassem atenção no tempo, tá? É o resultado. Quilos. Mas em 3 meses. Em 3 meses. Então, isso é muito importante falar, porque a gente falou muito sobre a performance, as pessoas acham que é só para ganhar massa, definição. Não falamos sobre emagrecimento, que também pode ser trabalhado, né? Sem dúvida, sem dúvida. A eletro, né, a gente, como o Salmo falou, a gente faz periodização, né, para cada objetivo do cliente. E a eletro, ela é como uma programação de um treino de musculação. Então, a gente tem o tipo de frequência para cada... Esse caso aqui, eu queria só ressaltar. Meu Deus! E hoje ele está com 95 95 sem bariátrica, sem cirurgia plástica. E quantas vezes por semana ele faz o treino? Ele faz uma associação de 2 tecnologias, né? De eletro e uma outra tecnologia que eu trouxe da Polônia, que é uma esteira equipada com vácuo e infravermelho, tá? E ele perdeu 12 quilos em 5 semanas com essa junção, né, dessas 2 tecnologias. E você tá lá em Taubaté, você tem que ficar aqui em São José do meu lado. Olha Próximo só. passo, estaremos aqui. Gente, eu quero conhecer isso. Eu também, Lilian. Falando agora de acessibilidade. Sim. Quando a gente traz o assunto de uma academia e um assunto de um estúdio, é compatível o preço? Os objetivos são diferentes, né? O tipo de serviço é diferente. O que nós podemos comparar, né? O custo, né, de um treino de eletro é o que você pagaria para um personal trainer. Um acompanhamento personalizado o que você pagaria para um valor de hora de um personal, né? É um valor de hora da eletro. E lá você faz pacotes,
Fazemos. Semestral, anual? Exatamente. A gente tem alguns pacotes, né, de sessões, né? Não é o nosso objetivo que seja sessões, mas às vezes a pessoa não conhece, né? Ela quer fazer uma experimentação, né, de 3 meses, então a gente tem. Mas o nosso carro-chefe é anual. E a gente tem clientes desde 2018 já com a gente. Só que legal. Só renovando todos os meses e mantendo, né, o que eles conseguiram ao longo desses tempos. E pra mim, mãe, essa rotina do dia a dia corrida com trabalho, o tempo é muito atrativo. Sem dúvida. 20 minutos, gente, faz toda a diferença no dia de uma pessoa e é muito rápido. Sem dúvida. E você falando de mãe, né, a gente tem pós-parto, né, a gente tem um protocolo MAMIS, né, que a gente chama. Ai, que legal. Que é para tratar a diástase. Sim, que Porque muitas mulheres têm. Muitas mulheres têm, né, que é o afastamento, né, da musculatura abdominal. Então a eletro, ela propicia, porque os eletrodos, né, como a gente olhou aqui, ó, são eletrodos que ficam posicionados, né, você quer explicar? Direto no feixe muscular. E a gravidez acaba fazendo esse afastamento. Sim. Com o eletrodo, a gente consegue trabalhar com protocolos específicos para isso, fazendo com que essa musculatura retorne ao que era antes da gravidez. Perfeito. Muito Exatamente. bacana. Obrigada pela presença. Foi Eu um que prazer. Agradeço. Muito Prazer. obrigado. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta o bate-papo vai ser com o Dr. Sérgio Barreto. É rapidinho, não saiam daí. Estamos de volta com Vale Demais. Tem muito bate-papo na nossa quarta-feira super esportiva, mas antes eu tenho um recadinho pra vocês. Que tal curtir um cinema por metade do preço? O Kinoplex Vale Sul está com a promoção Todos Pagam Meia. De segunda a quarta-feira, o ingresso custa apenas R$ 13,00 para sessões 2D e R$ 16,00 para sessões 3D. Confira a programação em kinoplex.com.br. Kinoplex Vale Sul, cinema ao máximo. Estamos de volta com Vale Demais e já aconteceu de vocês fazerem algum exercício e dar alguma dor nas articulações ou mau jeito? A gente vai conversar agora com o Dr. Sérgio Barreto, que é ortopedista, especialista em cirurgia de pé e tornozelo. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui para esclarecer algumas dúvidas a respeito das doenças, patologias que acometem os pés e os tornozelos. Muito legal o assunto, Gabi. E, doutor, quando o assunto é pé e tornozelo, quais são as maiores queixas dos atletas? Varia muito em termos de idade, atividade física, tipo de treino, né? Mas o que traz a pessoa ao consultório médico? Dor. Principalmente dor, uma instabilidade, ou seja, um tornozelo instável que bambeia ao caminhar, né? Sim. Pequenas entorses que são perdas momentâneas da articulação e inchaço, né? As dores mais comuns são no calcanhar, na planta do pé, né? E esse tipo de dor é que vai ter realmente o resultado final, dependendo de idade, tipo de treino e condições que as pessoas fazem esse treino. Sim. As pacientes mulheres podem procurar o doutor por muitos problemas de usar o salto alto no dia a dia no ambiente de trabalho? Sim, veja bem, o pé, a estrutura do corpo, é a base, né? Então você tem que ter um equilíbrio de distribuição do peso do corpo na região plantar, na planta do pé. Então o que acontece? Se você usa um salto alto, você põe atrás o calcanhar. Ai, meu Deus do céu! Ainda bem que eu tô sentada aqui, não é? Agora você veja bem, o que está acontecendo com o teu pé? Ele vai lá, todo o apoio do seu pé se faz na região anterior, chamada antepé. Tudo ali. Aí você pode ter calosidades, metatarsalgias, que são dores nessa região, né? Desenvolver deformidades ósseas. O Scarpan é aquele que faz assim. Aquele alto. Assim. Alto. Pode exacerbar, aumentar o joanete, que é uma patologia bastante comum, principalmente nas mulheres. Sim. Apesar de ser de caráter hereditário, o joanete tem também um tropismo, uma facilidade maior nas mulheres, pelo fato dela ter uma frouxidão ligamentar maior, então propicia as deformidades, né? Entendi. E doutor, quando a gente fala de proteção, existe algum alongamento simples
para que os atletas ou pessoas que praticam atividade física possam fazer diariamente? Sim, o alongamento, veja bem, nós temos que fazer sempre alongamento. Tá. Quem faz muito alongamento, quem tem essa musculatura alongada, ela não precisa tantos tipos de dores. O que acontece? Você estica a fibra muscular. O alongamento faz com que a fibra muscular e o tecido conjuntivo que envolve fiquem mais esticados, aumente o comprimento. Então, você tendo uma musculatura mais alongada, você vai ter menos dor, porque você não vai ter vamos dizer assim, um efeito de musculatura em cima mais forte. O que acontece? O músculo tem que estar preparado. Você quer fazer alongamento? Se aqueça, faça 3 minutos de esteira, assim, para o músculo ficar já preparado. Oba, vou ser alongado agora. Aí você faz o alongamento. O alongamento estático deve ser feito em qualquer idade, em qualquer situação. É você ficar numa posição parada, alongando aquele músculo, o maior que você conseguir, o maior alongamento que você conseguir, né, para estirar essas fibras musculares e contar 30 segundos. Não existe assim preconizado, isso aqui dá resultado, isso... Não, mas você vai ter uma musculatura mais preparada. Isso não te salva de entorses, que pode ter um buraquinho, né? Não te salva de fratura de estresse, não te salva de metatarsalgia, não te salva de nada, mas pelo menos a tua musculatura vai estar mais preparada. Com certeza. Isso é muito interessante, Gui. Eu sou uma bailarina formada, doutor. Sim, que legal. E sempre demos muita atenção para os pés. Claro. Principalmente no alongamento. Sapateado, balé precisa dessa atenção. E na academia, no dia a dia, no futebol, muitas vezes esquecemos do aquecimento. Porque realmente aquela articulação, ela não é aquecida naturalmente no dia. Não. Né? A gente não fica fazendo exercícios de aquecimento. Precisa dessa atenção. Precisa, o aquecimento prepara. E o alongamento trata. Esse alongamento pode ser agudo, que você faz na hora, então você consegue alongamento, ou crônico, que ao passar do tempo ele mantém esse comprimento das fibras musculares. Sim. Logicamente, você está muito menos suscetível a lesões musculares, mas não te salva de lesões, de traumas, de entorse, como falei, né? De situações as quais o que salva isso é um músculo bem forte. Se você tem um músculo forte, um músculo qualquer, você consegue ter uma estabilidade maior. Você fica mais salvo, porque senão um jogador de futebol, de basquete, já imaginou? Pau, né? Ia torcer toda hora, não é? Sim, sim. Esse rock no gelo que é pancadaria pura, não é? Com certeza. Então é tal coisa, mas eles estão preparados para isso, são profissionais. Então existe um trabalho de fortalecimento, de alongamento diariamente. As pessoas que em casa devem fazer o seu alongamento, assim, melhora a dor nas costas, a dor na coluna lombar, melhora a dor no joelho, melhora, sabe? Alongamento é como água, fundamental para a vida. Com certeza. E agora, doutor, quando a gente faz alguma prática de algum tipo de exercício e sente alguma dor, e essa dor ela serve como um alerta. Se eu continuar o exercício com essa dor, qual pode ser uma complicação futura? Veja bem, qualquer sinal que o teu corpo te der, você tem que procurar um serviço especializado. Qualquer sinal. Porque veja bem, se você está correndo, sofreu um pequeno entorse, você nem sente na hora, vai correndo, vai correndo, vai correndo. De repente, mais tarde, um pouco, aparece um inchaço no seu tornozelo. E um incômodo, e você vai correndo, vai correndo, vai correndo. Isso pode, logicamente, piorar muito a situação desse paciente. Então, qualquer sinal que o teu organismo te mostrar, que o teu corpo te mostrar, quando você está com fome, você não tem que comer? Exato. Pois é, você tem que ter algum problema, você tem que ir ao médico. É verdade. É verdade. E uma queixa muito comum que eu vejo, Gui, é na corrida. Eu quero falar agora sobre a corrida, porque as pessoas falam assim, vou começar a correr. Eu vou correr 5 quilômetros hoje. O meu condicionamento físico tá bom, minha respiração tá boa, mas eu senti dor no tornozelo. Por que isso acontece? É muito comum. As pessoas falam, eu tava correndo super bem, eu aguentaria mais tempo, mas meu tornozelo tá puxando. Por quê? É tal coisa, o que eu te digo, nós precisamos ter um diagnóstico, por que dessa dor? Né? Essa dor pode ser um edema ósseo, que é uma contusão no ósseo, pelo impacto constante, entendeu? Pode ser até uma fratura de estresse. Pode ser uma lesão ligamentar que não está segurando bem o tornozelo. Quer dizer, tudo que eu estou te dizendo, Gui,
procurar o médico. Você com o teu ombro, você tem que procurar o médico. Exato. Para ver isso, porque as lesões elas vão se multiplicando, elas vão se agravando e cada vez piora mais a situação. Com certeza. E doutor, esses atletas que acabam não procurando ajuda médica ou de um especializado, pode ter uma causa de artrose antes da terceira idade? Independente se ele procura ou não, os atletas que fazem um treino de muito impacto, eles aumentam o desgaste da cartilagem. Primeiro, vamos entender o que é artrose. A artrose é um desgaste da cartilagem articular. Toda articulação tem uma proteção para não ficar osso roçando com osso, que se chama cartilagem articular. A terceira idade, as pessoas mais idosas, têm um desgaste natural. Sim, da vida. Da vida, como a gente, né? Sim. Cria rugas, não sei o quê, então nós temos esse desgaste. Acontece que os atletas, por aumentarem muito essa pressão em cima das cartilagens, ele começa com um desgaste mais precoce dessa cartilagem. Entendi. Entendeu? Então é uma possibilidade, sim, e acredito que realmente o atleta deve sempre procurar um tratamento preventivo, alguma coisa que possa minimizar esses impactos que ele tem. E esses esportes com muito impacto, isso contribui ainda mais para esse desgaste? Eu acabei de falar sobre isso. Quanto mais impacto se tem, mais a cartilagem vai sofrer e ela vai degenerar. O líquido sinovial, o líquido que é a membrana sinovial, toda articulação tem uma cápsula e tem uma membrana por dentro. Perfeito. Sim. Eu estou sendo claro ou estou... Sim, Claríssimo. claro. Então, o que acontece? Essa membrana por dentro, ela produz um líquido chamado líquido sinovial. Esse líquido sinovial, ele é o líquido que nutre a articulação, que nutre a cartilagem, que faz com que haja uma lubrificação maior no joelho, no tornozelo, nas articulações de uma maneira geral. Que toda articulação tem esse líquido sinovial, que tem a membrana sinovial. Então, o que acontece? Com o passar do tempo, esse líquido diminui. A produção desse líquido. Você já viu esse joelho inchadão? Sim. Aí vou tirar a água do joelho. Aí sai aquele É líquido. isso? Não. Não, Calma. não é esse. Assustei, eu falei, Esse meu líquido Deus. é o do bem, esse é o do bem. Eu quero só dar um exemplo, Entendi. porque o joelho fica inchado, a cápsula fica distendida, aí você funciona aquele joelho, sai aquele líquido amarelo. Aquele líquido bem amarelo. Isso é um líquido inflamatório, não é o líquido sinovial normal. O líquido sinovial ele tem um aspecto de clara de ovo. A viscosidade é clara de ovo, entendeu? Sim, e a gente pode aumentar ele durante a vida ou não? Veja bem, o que nós temos feito até com atletas também e com pacientes da terceira idade? É a viscosuplementação. Você aplica o ácido hialurônico sinovial nas articulações. Não acredito, mas calma, não é o ácido hialurônico do rosto. Claro que não, né? Não tem nada a ver. Sinovial, da membrana sinovial, que eu acabei de falar. Olha isso! É, Então isso- o ácido hialurônico também está presente aí. Aliás, primeiro ele está presente aqui, depois é que Depois você era. aqui. Depois que inventaram de colocar no rosto. Exato. O ácido hialurônico é produzido por todas as nossas articulações, senão elas seriam rígidas. Tem que ter um olhinho ali para movimentar. Então, Sim, sim. o que acontece? Essa aplicação desse ácido hialurônico sinovial, ele tem as mesmas qualidades que o líquido sinovial tem, só que é sintético. Ele é um líquido de alto peso molecular que lubrifica a articulação, nutre a cartilagem articular e diminui muito já a incidência de artrose. As próteses de tornozelo, de joelho, elas diminuíram muito com esse tipo de tratamento porque mantém a cartilagem mais tempo viva. Muito legal. E você faz assim de 6 em 6 meses, uma vez por ano, depende da idade, do grau de acometimento, como tudo na medicina depende. E depende principalmente do bom senso. Com certeza. Doutor, esse tratamento ele serve apenas para quem já tem algum problema, alguma complicação O nessa início. articulação? Ou eu posso fazer como forma de me Prevenção. preservar, de prevenção? Veja bem, o que nós temos que fazer é ver se você já tem um desgaste. Caso não, o teu organismo já está produzindo o suficiente para que você Não faz mantenha... sentido eu colocar Quer dizer, mais. Não faz sentido. Então, mas se você tiver um mínimo já de degeneração de cartilagem, já vale a pena você fazer, que no mínimo ela vai ficar assim.
Você tá, estudos, regenera. Então isso a gente não tem certeza, entendeu? Se regenera ou não. Mas olha, tá com um resultado excelente, tanto para atletas como para a terceira idade. Principalmente porque o atleta é assintomático. Sim. E o atleta é danado de tratar, porque ele vai de qualquer maneira. Eu quero correr, eu quero fazer. E a gente fica, aí depois chega com um problema na mão do médico. Você fez isso? Não. Não. E agora? Agora é a vontade de praticar o esporte, né, Gabi? É verdade. Doutor Sérgio, muito obrigada pela presença. Olha, eu que agradeço e gostaria de, aqui como comentário final, falar o seguinte: a medicina tem que ser humanizada. O paciente precisa de carinho, precisa de atenção, precisa de aconchego, porque isso é metade do tratamento ou até mais. O paciente que confia em você, que vê que é bem acolhido, que tem ali uma empatia muito grande, os 3 alicerces da medicina: técnica, empatia e relacionamento médico-paciente. Isso aí é 90% de cura. Mais uma vez, muito obrigado pela presença aqui. Obrigado, nós. Pessoal, nós vamos para um rápido intervalo e na volta o bate-papo é com o piloto Vitor Batista da Porsche Cup. É rapidinho, não saiam daí. Eu vou sair correndo. Então. Estamos de volta com Vale Demais e o nosso bate-papo de agora é com o piloto profissional da Porsche Cup, Stock Series, coach driver e instrutor certificado. Quem está aqui com a gente agora é o Vitor Batista. Seja muito bem-vindo ao Vale Demais. Oi, Gabi. Fala, Gui. Tudo bem? Fala, Vitor. Beleza? Pra gente contextualizar o pessoal aqui, a gente já falou todas as categorias que você está atuando, mas conta um pouco pra gente sobre a sua carreira, quando você começou, por onde você começou, aonde você quer chegar, fala um pouquinho pra gente. Bom, acho que como todo piloto profissional, a gente começa no kart, né? Comecei aos 6 anos de idade, na verdade foi por um acaso, meu pai nunca foi aquele fã de automobilismo, claro que acompanhava aí o Ayrton Senna, que na época era um grande piloto e representava o país, mundo afora. Mas começou comigo, quando a gente se mudou para Aldeia da Serra, eu tive a opção ali de optar por fazer alguns esportes. E Aldeia da Serra, para quem não conhece, aqui em São Paulo, sentido do interior de São Paulo, a gente tem um kartódromo. E aí pedi para andar uma vez de kart, dos 6 aos 7 anos. E aí curti, aos domingos estava andando toda semana. E aí depois foi conciliar com a escola, fui crescendo, fui melhorando. E aí entrei para o automobilismo ali, kart profissional, aos 12 anos de idade. Fiz o kartismo dos 12 até os 15 anos de idade. Aos 16 anos eu tive a oportunidade de ir para a Europa também, representar o Brasil no kart, corri o Campeonato Mundial de Kart. E aí, a partir daí, eu tive a minha primeira experiência com Fórmula 3 no Brasil, foi no ano de 2015. Corri, inclusive, junto com o Pedro Piquet, o neto do grande nosso representante Piquet, na Fórmula 1. E aí, fui para a Europa em 2016, corri de Fórmula 3, Eurofórmula 3, corri de World Series, que na época era um passo antes da Fórmula 1, um carro super potente, 570 cavalos, pesava 700 quilos. Então tive a oportunidade de correr na Europa também. E aí, logo em seguida, eu voltei para o Brasil, conheci a Porsche Cup no ano de 2018, no qual eu fui campeão da categoria, na categoria 3.8, a Sprint, e corri em 2019 também. E aí, no ano de 2019, ao mesmo tempo que eu estava correndo, eu conheci esse mundo de instrução, de coach driver, e aí comecei a trabalhar com alguns outros pilotos e, ao mesmo tempo, fazer esses eventos com a Porsche. Sim. E a partir daí, consegui conciliar tudo isso, né? Hoje em dia, eu corro na Stock Series, que é a categoria de acesso da Stock Pro Series, que é a Stock principal. Inclusive, eu tenho meu irmão correndo lá na Stock Pro Series. E, ao mesmo tempo, corro na Porsche Cup, no campeonato de Endurance, junto com o Carlos Vidigal Renault, que é exatamente quem está aparecendo aí o nosso carro na tela. E também faço esse trabalho de coach na Porsche Cup e sou instrutor certificado da Porsche Brasil e Porsche Alemanha. Muito legal, sensacional. Era aí que eu queria chegar, Gui. Eu quero falar sobre esse universo de instrutor certificado da Porsche. Como isso aconteceu? Se foi de forma natural para você e se você gosta disso? Me fala um pouquinho.
Uma das frentes do meu trabalho, né? Eu amo correr, a gente ama se desafiar e ir para os campeonatos, mas eu também tenho uma paixão por ensinar. Então, a parte de instrução começou ali em 2018, quando eu tive algumas oportunidades de trabalhar em eventos automobilísticos. Mas a minha primeira oportunidade mesmo com a Porsche como instrutor foi no ano de 2020, no qual a gente teve um programa de instrutor certificado no Brasil. A gente tem um instrutor coordenador que é o Vin Dams, que é um belga. Ele representa a Porsche aqui no Brasil e junto com o Shawan, que é o representante do Motorsport na Porsche Brasil, eles fizeram um programa de desenvolvimento e certificaram alguns pilotos. E aí, no ano de 2020, a gente teve um evento que, inclusive, o Gui conhece aí, o Porsche World Road Show, que é um evento de 14 dias que acontece no Brasil. Normalmente acontece no Autódromo do Velocitar, em Mogi Guaçu. E aí eu fui esse primeiro ano mais como ajudante ali, como tradutor. Apesar de já ter uma experiência como instrutor, como piloto, eu ainda não tinha sido certificado. E aí tive essa oportunidade, fiz questão de estar lá todos os dias e mostrar meu talento, digamos assim, com a parte de ensinamento. E aí em 2021, começo de 2021, eu tive a certificação. Então me tornei instrutor certificado tanto Porsche Brasil quanto Porsche Alemanha. E aí a gente faz todos os eventos da Porsche Brasil no Brasil e se tiver alguma oportunidade na Europa a gente está credenciado também para ser instrutor lá. Sim. Olha só que legal, Gabi. E Vitor, recentemente o grupo Volkswagen anunciou que vai colocar em 2026 a Audi e a Porsche na Fórmula 1. Você que já é da casa, você que já é do grupo da Porsche, como que você vê a marca numa futura competição, algo um pouco novo, carro novo? Qual que é o cenário aí? Boa, a Porsche teve uma mudança super drástica e importante quando eles tiveram acesso à Fórmula E, que é o campeonato de carros elétricos, né? E eles tiveram acesso no final de 2019. Então, muita gente fala, putz, a categoria entra num campeonato de automobilismo importante, mas para aparecer. Na verdade, não é. Eles usam essa entrada com o automobilismo como uma janela para eles fazerem o desenvolvimento dos carros também. Então, a entrada deles na Fórmula E foi muito importante para essa parte da eletrificação. E aí, hoje em dia, a gente vendo essa entrada do grupo Volkswagen, tanto a Audi quanto a Porsche. A Porsche ela ainda mais sólida, digamos assim, um pouco mais certo, né, o contrato deles, que inclusive está se encaminhando com a equipe da Red Bull para o ano de 2026. Então, eles ainda têm 4 anos de desenvolvimento, né? Por que eles vão entrar só em 2026? Porque em 2026 eles têm uma troca de regulamento, e principalmente a parte de motor. Então, é muito difícil hoje uma equipe entrar ou uma montadora entrar num campeonato como a Fórmula 1, que é o principal campeonato de automobilismo do mundo. Então, eles vão aproveitar essa janela, que existe essa troca de regulamento, para, digamos assim, entrar de igual para igual com as outras montadoras e outras equipes, né? Então, para a gente é super gratificante representar uma marca como a Porsche, entrando no principal automobilismo, e ao mesmo tempo é interessante a gente acompanhar toda essa jornada aí, junto com uma marca que a gente tem tanto acesso hoje no Brasil e representa no Brasil, mas que com certeza podem abrir portas para o futuro aí, mundialmente. Sim. E Vitor, me diz uma coisa, você nesse universo, acredito que já deve ter pilotado muitos carros e muitas máquinas. Qual carro te surpreendeu, realmente foi transformador, tá ali no comando? Nossa, como você falou, Gabi, foram vários carros. Na parte de automobilismo profissional, que é a parte de piloto, o carro mais interessante que eu corri foi a World Series, que era um carro que a gente realmente se impressionava. Ele é bem parecido com a Fórmula 2 hoje em dia, que é a porta de entrada para a Fórmula 1, mas um carro que acho que me surpreende a todo momento. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele naquele evento que eu comentei, no Road Show, durante 14 dias. É a Porsche 911 Turbo S. Então é um modelo super divertido da Porsche e que a gente tem várias atualizações, mas é um carro que a gente pode usar para um daily, né, para um dia a dia, e ao mesmo tempo ter o tanto de performance. Um carro que, aproveitando, um carro que eu estou muito ansioso para pilotar, com certeza é o GT4 RS e a Cayenne Turbo GT, né? São 2 carros novos da marca Porsche.
O GT4RS a gente já teve aí algumas impressões, inclusive do instrutor coordenador que a gente trabalha junto, ele andou na semana passada, lá em Barcelona. E a Cayenne Turbo GT, que é a Cayenne, para quem não conhece, é um carro SUV da Porsche. É um carro que é, digamos assim, é um carro para levar a criançada para escola. E ela foi desenvolvida com o máximo de performance para a gente também colocar na pista. Então, é um carro que com certeza vai surpreender. Sim, com certeza. E você chegou quase que na Fórmula 1, você não chegou a tirar a superlicença, né? Não tive a superlicença. Foi bem naquele ano que eles mudaram a pontuação. Mas a minha carteira era PGCA até antes dessa troca de superlicença, eu estava habilitado para pilotar um Fórmula 1, né? E aí foi esse ano de 2016, quando eu tive a oportunidade de andar no World Series, e aí no final do ano eu tive uma conversa, inclusive, com um dos investidores e também assessores aí do Fernando Alonso, e aí vi o contrato de Fórmula 1 na minha mão, mas... para muita gente já sabe, né? É um custo bem alto para entrar na Fórmula 1 e naquela época eram 15 milhões de euros, então era simplesmente para fazer um ano e aí obviamente que não tinha 100% do apoio e acabei voltando para o Brasil e tomando esse outro rumo. Muito legal. E agora a última pergunta para a gente encerrar nosso bate-papo de hoje. Se a gente pudesse falar um nome de um brasileiro hoje em destaque no automobilismo, quem seria? Boa. Tem vários nomes. Eu não quero me comprometer. Ninguém. Não, a maioria dos pilotos hoje que tem alguma chance de chegar em alguma categoria grande lá fora são todos meus amigos. A maioria deles já dividi quarto junto em viagem de corrida. Hoje eu acho que 2 nomes que se destacam e que eu tenho uma proximidade muito grande. Um deles é o Felipe Fraga, que hoje corre de DTM, que foi uma grande conquista para os brasileiros. Então torço muito para ele. Na semana passada, inclusive, ele foi P2 na corrida. E um outro nome que eu acompanho muito de perto, tive a oportunidade de correr junto, inclusive, é o Felipe Drugovich. O Felipe Drugovich corre na Fórmula 2 e é um piloto que eu torço muito e que eu acho que é o piloto que está mais próximo aí para representar a gente na Fórmula 1. Muito legal. Certo. Vitor Batista, muito obrigada pela conversa e pela participação aqui no Vale Demais. Valeu, Gabi. Valeu, Gui. Obrigado. Pessoal, todo mundo que torceu aí, que acompanha aí também. Valeu. Obrigada. Valeu, Vitor. Tchau, tchau. Tchau. Gui, agora eu quero falar com o pessoal de casa, com o nosso telespectador, você que está assistindo Vale Demais. Tem alguma história, alguma coisa que aconteceu só com você? Alguma história muito singular? Sabe aquela história que quando você ouve, você sente a necessidade de chamar alguém para escutar também? Para ela tentar entender o que aconteceu? Para nós, a sua história vale demais. A gente quer saber a sua história. Então mande no WhatsApp DDD 12 99255 4444. Se você tem uma história ou conhece alguém que tenha, quem sabe você pode ser escolhido pela nossa produção e vir aqui na nossa sala contar pra mim, pro Gui e pra todos os nossos telespectadores. É isso mesmo, Gabi. Nossa quarta-feira super esportiva aqui no Vale Demais está acabando por aqui, mas a boa notícia é que amanhã tem muita coisa legal aqui no Vale Demais. Tem muita coisa legal, a partir das 11 horas da manhã esperamos vocês. Temos um encontro marcado. Agora vocês ficam com Vinícius Valverde em A Hora do Vale. Um beijo enorme e até amanhã, gente. Tchau, tchau. Tchau. I'ma need a sentimental man or woman to pump me up. Feeling fussy, walking in my Balenciennes, trying to bring out the fabulous. Cause I give a fuck way too much.